tipo de proteção que vai ser feito nesse equipamento também, né? Normalmente o Chile ele vem com uma pintura especial da fábrica, assim quando você solicita uma pintura ainda mais especial para uma proteção melhor. Então esse é o conselho que eu dou, solicite que tenha uma camada a mais de pintura, que tenha uma proteção a mais de pintura, mas mesmo assim, quando o equipamento chega e está numa área de maresia e umidade muito alta, normalmente você vai ter pontos de corrosões. Aonde que ele começa? Ele vai começar aqui nos parafusos, ele vai começar na base, ele vai começar aqui na estrutura que está a unidade condensadora, onde está as aletas de cobre e alumínio, e aí você começa a ter problema. Eu já vi hotel perder um Chile em 6 meses, porque a corrosão era tão alta que corroeu toda a parte de unidade condensadora, que são esses equipamentos aqui que vai trocar temperatura com gás, com a parte externa para poder fazer toda a parte aqui de baixar a temperatura, a pressão do gás, e toda a estrutura metálica. Então começou corrosão nos pontos frágeis do Chile, né? E começou a corrosão também na unidade condensadora. E era tão agressivo que em 6 meses, quando eu cheguei nesse hotel para fazer a inspeção técnica, eu fiquei assustado. Eu falei, esse Chile tem quantos anos? 15 anos? Parecia que tinha 15 anos. Era muito, literalmente muito crítico, né? Esse hotel, o hotel estava numa região que a maresia ela vinha diretamente no equipamento. Então, até quando os ventiladores funcionavam, para puxar o ar limpo, né, com temperaturas baixas, passar nas aletas, subir e jogar fora, ele estava começando a corroer toda a unidade condensadora das aletas, né, de cobre e alumínio também. E ali começa a se depositar o salitre. Ele começa a virar uma bateria, literalmente, porque a ação do salitre, do alumínio e do cobre. E aí começa a se depositar, ele começa a corroer todo esse alumínio. E muitas vezes o cobre também, que leva um pouco mais de tempo, mas começa a correr literalmente. Aí você começa a perder a eficiência do condensador, você começa a perder as aletas, você começa a ter problema de corrosão na parte de base da unidade condensadora, e aí você começa a ter o problema aí no Chile de não conseguir mais alcançar a eficiência de trabalho do equipamento, porque não consegue trocar temperatura suficiente. E normalmente o pessoal não faz essa manutenção essa solução que eu vou trazer aqui agora para vocês, né? Você começa a ter corrosão em toda a base, toda a estrutura, e aí eu comecei a entender que eu precisava buscar uma solução para que eu pudesse manter a proteção desse equipamento, para que eu pudesse garantir essa integridade aí do sistema no modo geral, que um Chile desse não tivesse que ser trocado 6 meses depois. E o equipamento como esse, ele é muito caro. Se ele foi projetado para durar 15, 20 anos, você vai perder em 6 meses? Não, né? Então, esse trabalho literalmente tem que ser feito garantindo aí uma manutenção correta, utilizando essas soluções técnicas que eu vou mostrar agora e que vocês possam aplicar, né? E garantir aí essa manutenção, essa integridade. Eu vou mostrar agora o passo a passo como você fazer essa manutenção, como você proteger o seu equipamento e conseguir ter um equipamento aí por muito e muito tempo, por mais que você esteja na área de maresia, de salitre ou não. Ambos equipamentos vão sofrer desgastes, então você pode aplicar tanto na área de salitre ou não, tá? Qualquer uma das duas áreas, mas principalmente na área de maresia, que é onde sofre mais aí em ação do tempo e da maresia do sistema como um todo. Então, o processo que eu vou mostrar agora, o primeiro passo para que você possa proteger seu equipamento, se ele já sofreu a corrosão, é você fazer todo um tratamento antes, né? Lixar onde está com corrosão, aplicar um fundo anticorrosivo, aplicar uma tinta especial anticorrosiva, aplicar um verniz de proteção, assim como eu falei lá da tubulação. Então você vai conseguir recuperar todos esses pontos, tá? Com os produtos corretos aí do automotivo, protegendo o seu sistema, protegendo toda a estrutura metálica do equipamento do Chile. Uma vez que você fez todo esse trabalho de recuperação mecânica e pintura da base do seu Chile, dos problemas que teve de corrosão, aí agora você vai começar a proteger o seu Chile, né? Porque aí você agora tratou
todos os pontos de corrosão e agora vai iniciar um tratamento, vai iniciar uma proteção mecânica que realmente vai fazer a diferença no seu dia a dia. Essa proteção mecânica, ela vai fazer com que se crie uma película em toda a parte metálica do chile. Essa película, ela vai, quando cair salitre ou chover, tudo que cair na parte mecânica, na parte metálica do equipamento, ele vai escorrer, né? Ele não vai direto na chapa do equipamento. Por muitas vezes fica um pouco opaco, fica um pouco feio, mas você está protegendo o equipamento, né? Então eu vou mostrar o passo a passo como você criar e fazer essa proteção mecânica do seu chile, tanto da parte metálica, né? Chapa do seu equipamento, quanto da serpentina de condensação que sofre muito aí no dia a dia. Então, primeiro passo, tratou todo o chile, tratou todo o sistema, tirou a impureza, pintou, lavou a serpentina aqui de condensação, né? Limpou todo o sistema, deixou ele literalmente sem nenhum tipo de salitre, umidade, limpou literalmente, o sistema está pronto para iniciar ali a sua proteção mecânica. Então vamos lá, você vai utilizar parafina, né? Sólida, que está aqui em bloco, né? Essa parafina é uma parafina que normalmente o surfista usa em prancha. Então você vai utilizar essa parafina aqui, que vai ser um dos componentes que você vai utilizar para a parte de chapa, a parte mecânica do chile. Não, isso aqui não vai na serpentina de condensação, que vai ser um outro processo. Vou mostrar tudo que vai proteger mecanicamente o seu chile. Toda a parte de chaparia, estrutura metálica, esse sistema é um dos componentes. O segundo componente, você vai usar vaselina sólida. Você vai pegar essa vaselina sólida junto com a parafina, botar num recipiente, né, metálico, como se fosse uma panela mesmo, né? E vai colocar lá. Terceiro passo, você vai derreter essa parafina e essa vaselina até chegar na forma líquida que você possa utilizar. Então você vai fazer isso como? Você tem uma panela, botou o produto dentro, aqueceu, pode ser um fogãozinho, um maçarico, um fogãozinho. Você vai aquecer isso até virar forma líquida, né? E após você estar de forma líquida, manter sempre esse fogo ligado para que você não endureça o produto muito rápido, porque isso é um produto que quando você para de aquecer, rapidamente ele vai voltar na forma sólida de novo. Então é importante manter o aquecimento para que você consiga aplicar aí todo esse processo do produto, dessa solução técnica à proteção aí do seu equipamento, né? Eu vou mostrar um pouco depois dessa imagem, que esse aqui é o WD-40, que a gente vai aplicar na serpentina da unidade condensadora. Depois que eu volto um pouco à imagem, porque eu quero mostrar literalmente a aplicação primeiro da proteção mecânica de chapa e estrutura do chile. Então, uma vez você utilizou a parafina, a vaselina, botou dentro do recipiente, aplicou calor, derreteu esse material, você agora vai aplicar esse material como se fosse uma pintura de carro novamente. Você vai aplicar dando jatos em toda a estrutura do chile. Você vai proteger as partes elétricas que não tem que ir esse material, né? A parte de serpentina, protege todo o equipamento antes. Derreteu esse produto, você vai vir em toda a chaparia, em toda a estrutura metálica, em toda a base e vai aplicando de pistola como se estivesse fazendo uma pintura, literalmente. Uma vez você concluiu, em algumas horas, todo esse produto ele vai estar literalmente como fosse uma parte sólida. Ele vai estar sólido, criou uma proteção mecânica, uma película mecânica em toda essa estrutura metálica, utilizando essa maneira aí de como se fosse uma pintura de carro. Ok, você protegeu toda a parte mecânica do seu chile. Legal. Agora eu vou voltar na imagem anterior para que eu possa mostrar WD-40, que você usa aí o desengripante, né? Eu vou aplicar esse desengripante para poder tirar um parafuso, para uma lubrificação. Então, assim, você utiliza para várias coisas. Mas ao longo do tempo, eu precisava proteger a unidade condensadora, que é aquelas aletas de alumínio com cobre, que aí a maresia caía lá
e esse sistema corroía de uma forma muito agressiva. E eu não tinha muito o que fazer, né? Eu via aquela corrosão e eu falei, o que que eu faço? Então eu comecei a buscar técnicas, saber como fazer, né? Aplicar, fazer testes, e eu cheguei nessa solução, onde eu passei a lavar a serpentina do Chile uma vez por semana, né? E depois que eu lavava, que eu tirava toda a marisia, eu dava jatos de WD-40 na serpentina, pequenos jatos, protegendo ali exatamente dessa ação da marisia. Então eu aplicava em toda a serpentina, né? Esse material ele impregnava na serpentina de cobre e de alumínio, e uma vez por semana eu lavava novamente e aplicava. Isso fez com que eu conseguisse prolongar a vida útil do Chile com relação aos condensadores AA, né? E com isso eu consegui proteger também os compressores e todo o sistema. Então você fez uma proteção mecânica na estrutura metálica, na chapa metálica, você fez uma proteção mecânica na parte dos condensadores AA, e aí você tem que manter a periodicidade, né? Uma vez que eu fiz essa proteção mecânica para os condensadores, eu tenho que seguir à risca a limpeza novamente desses condensadores uma vez por semana e a aplicação do WD-40. Então, como que você vai fazer isso? Vai parar o sistema, vai aplicar jato de água, sabão neutro, lavei, tirei toda a impureza, aplico de novo o WD-40, né? A proteção mecânica do Chile, você já vai fazer isso com uma periodicidade maior. Se você não tiver numa área salitrosa, você vai fazer a cada 6 meses. Você tem que ir lá, raspar todo esse material que foi colocado, né? Tirar toda a impureza, lavar, limpar, proteger de novo esses pontos de corrosão e vir fazer todo o procedimento novamente. Agora, se você está numa área salitrosa, a minha dica é fazer a cada 90 dias. Cada 90 dias, para o sistema, lava o sistema, tira todo esse material que foi colocado lá, que foi a vaselina, a parafina, de uma forma como se fosse pintura, lava todo o sistema, deixou de uma forma impecável, vai lá, faz todo o processo novamente a cada 90 dias, deixando aí seguro, eficiente e garantindo a integridade aí de um equipamento que realmente é muito caro dentro da instalação e que requer essa proteção aí, garantindo a integridade. Então, pessoal, só para deixar aqui um aviso, um reforço que é muito importante. A vaselina e a parafina é só para a estrutura metálica, tá bom? Do equipamento, onde você vai proteger chapa, estrutura, base, toda essa parte, para que você não entenda que tem que aplicar isso em qualquer lugar do Chile. Não, estrutura metálica, tá bom? E a parte de condensação das aletas, né? Do condensador AA, é lá o WD-40, com todo esse processo de segurança, para que você não aplique vaselina e parafina numa unidade condensadora. Então fica aí a informação para que não tenha esse conflito de informações, tá bom? Vaselina, parafina, estrutura metálica. WD-40, unidade condensadora, e seguindo todo o procedimento, garantindo aí a integridade.